Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live de Química. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu vou chamar a linda da Tainá. Boa noite, Aninha. Eu vou ter que deixar no telefone. Sim. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Quer que deita? Peraí que eu deito. Pronto. Aí. E aí, tudo bom? Tudo e com você? Tudo bom. Vamos tentar fixar o tema? Você quer que eu Sim, digite? você quer fixar ou você quer que eu fixo? Tanto faz. Pode fixar, então. Tá, vou colocar aqui. Eu tô virando aqui rapidão, só para escrever. Não, tranquilo. Bom que o pessoal vai entrando. Boa noite, Luana. Sejam bem-vindos à live. Boa noite, Tenta Aninha. fixar você na Tá, minha. peraí. Clica em cima do meu. Eu não consegui, não. Não tá deixando fixar o seu, não. Ah, agora deixou. Pronto. Então, aí, fixar. Fixei. Eu acho que a Boa gente vai ter só noite. que virar para ler a mensagem da galera, mas dá. Não, mas é de boas. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Ele vai cair se eu deixar assim. Ah, não, então melhor você deixar assim mesmo. Peraí. Vai ter que ser assim, viu? Boa noite para quem tá chegando, gente. Vamos entrando, sejam bem-vindos à live da Gabi e da Tainá. Isso aí, boa noite, boa noite. Boa noite. Tá frio aí, não? Tá um pouquinho. Eu tô de blusa de frio hoje. Mas Nossa, tá eu tô bem com bom. duas. Eu vou até abrir um Ah, pouco a janela, porque aqui no quarto fica muito quente. Peraí. Tem que manter um Sejam pouco. bem-vindos, pessoal que está entrando. Vitor, Cláudia, sejam bem-vindos à nossa live. Nossa, hoje aqui tá muito frio, Tainá. Eu tô com duas blusas e cachecol. Mas confio tá muito frio, né? Muito, muito Então, frio. realmente. Bem frio, bastante frio. Sim. Boa noite, Laurinha. Eu acho que a gente pode já iniciando, né? Que aí o pessoal vai entrando, tudo, muitas pessoas já conhecem a gente também assim, então a gente vai iniciando. O nosso tema está fixado hoje, né? A gente conseguiu fixar. Então, eu acho que aí a galera vai entrando e vai vendo o que a gente está falando, tudo e vai acompanhando. Eu acho que vai ser ótimo. Então vamos começar, né? Pessoal que está chegando aí, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabi, conhecida como a Louca da Química. Tenho um canal de química no YouTube para falar um pouquinho sobre a química do cotidiano. E também, gente, estou trabalhando com cursos de marketing digital, cursos de química para quem vai fazer concurso ou se inscreveu no Enem, que foi confirmado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais as crenças que a gente tem por trás de uma escolha profissional e quais as reações químicas são liberadas quando a gente faz essas escolhas, sejam elas boas ou ruins. E aí eu convidei a linda da Tainá, Tainá da Adams, que fala de terapia holística, ela vai se apresentar daqui a pouquinho. E sejam todos muito bem-vindos para fazer perguntas, pode colocar nos comentários alguma coisa que vocês queiram saber durante a nossa fala. Se vocês já quiserem comentar alguma coisa sobre o título, a Tainá conseguiu fixar, fiquem à vontade. Né, Tainá? Gente. E vai apertando o coraçãozinho aí mesmo, porque aí vai dando notificação para as pessoas que a gente está online, a gente está ao vivo. Então, meu nome é Tainá, Tainá da Adams, né? Que aí eu sou terapeuta,
eu atuo em 3 técnicas, na verdade, né? De terapia holística. E aí a gente vai falar um pouco sobre as crenças limitantes devido ao fato de toda a história, né, na verdade, nosso histórico, tudo isso, porque querendo ou não, a gente trabalha com a área da educação também, e eu atendo muitas pessoas que às vezes têm muitos problemas em si sobre as questões profissionais. E aí são Uhum. crenças, por exemplo, que elas foram na época que escolheram um curso, decidiram escolher um curso, de repente viram que não era isso. Então a gente vai estar falando para os dois públicos, para as pessoas que estão realmente naquele período de escolher um curso, né? Em que a gente precisa ter muito cuidado, muito cautela para a gente poder estar escolhendo um curso e identificando as crenças que estão por trás da escolha desse curso. E pessoas também que estão, por exemplo, insatisfeitas com o curso e acabam o quê? Tendo medo de transição de curso ou até mesmo a questão de já ter formado, né, estar atuando naquela profissão e ter o medo também de sair, de buscar coisa nova, porque já está confortável naquela situação, no entanto, se demonstra muito frustrado. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Eu também sou professora de química, então eu atuo na área da educação também, e eu lido também com as questões dos meninos estarem também escolhendo a profissão, né, muito novos, tudo, e é isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Boa noite para quem está chegando aí, gente. É, Isso. Boa noite, Sejam Carmen. bem-vindos. E Boa qualquer noite, dúvida, Cidinha. e qualquer dúvida, vocês podem estarem perguntando, que aí a gente vai, né, ao passo que a gente vai respondendo, vai falando, a gente lê a pergunta, volta, tá, para ver se tem outras perguntas e vai respondendo, para poder tentar, né, responder tudo da melhor forma possível para não ficar nenhuma dúvida. E é Isso. isso. Aí eu acho que a gente vai começar, né, até mesmo para poder contar um pouco da história de como que a gente escolheu, né, fez as nossas escolhas de profissão. E é isso. Você quer começar, Gabi? Pode começar. Uhum. Pode ser. Só dá boa noite pro pessoal que chegou. Boa noite, Casa 130. Liele, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Bruna. Bruno Gladstone. Boa noite, Ação e Prevenção. Boa noite, Cida. Sejam todos muito bem-vindos. A Tainá já falou muito bem aí, que vocês fiquem à vontade. Oi? Não, eu falei boa noite, Mara. Boa noite, Ah, Maurício. Tem pouco que tá boa chegando. noite para todo mundo. É, Gente, então, vou contar um pouquinho do meu percurso, porque assim, quando a gente sente algumas emoções, cada um tem a sua experiência, a sua singularidade. Qual que foi a minha emoção quando eu fui escolher a minha profissão? Eu estava muito na dúvida que eu queria fazer engenharia metalúrgica, eu queria fazer veterinário, eu queria fazer medicina, eu queria fazer química, eu queria fazer biologia, zootecnia, eu queria fazer uns 10 cursos diferentes. E aí eu não sabia o que eu queria fazer. E aí o que eu fiz, gente? Eu escrevi essas 10 profissões num papel, e aí isso foi um processo que demorou um ano inteiro até eu fazer o vestibular, que na minha época foi em dezembro, não foi nem Enem. Na minha época que eu fiz, era um vestibular que você fazia questões fechadas, passava na primeira etapa, depois fazia a segunda etapa, que era a prova aberta. Eu e a Tainá fizemos, né, que foi o último ano aí de 2010. na verdade, eu fiz antes, né? Eu fiz em 2009. Ah, é, você fez Não, o meu 2009, foi se a gente pegou, 2009. Isso, mas a ainda gente pegou não era Enem. isso. O Enem entrou aí, gente, foi em agosto de 2011 que começou. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei o ano todo pensando, pesquisando. E aí, o que eu fiz, gente? Eu fui vendo as coisas que eu tinha mais afinidade. Eu gostava muito de animais, mas eu falei assim, não quero seguir profissão nessa área. Porque quando eu vi a grade do curso de veterinário, eu falei assim, nossa, ser veterinário é diferente do que eu estava imaginando que era estudar. E aí eu fui eliminando os cursos, fui vendo o curso de engenharia metalúrgica, onde que eu ia atuar. Aí fui eliminando. Desisti de ser médica, porque eu pensei assim, nossa, gente, médico trabalha demais. Eu não quero trabalhar sábado e domingo, não. Tem muitos médicos que dão plantões e tem muitos médicos que trabalham de segunda a sexta, no escritório, no consultório. E aí eu fui eliminando essas profissões. E aí eu fiquei com química, zootecnia e biologia. Cheguei nessas três.
Aí eu cheguei a passar em zootecnia, cursei uma semana, mas vi que eu não tava muito, não tinha muita afinidade com o curso. E aí eu fui fazer química, foi onde eu conheci a Tainá na UFOP, só que eu entrei em química pensando em mudar para engenharia ambiental. E aí acabou que no quarto, quinto período, que eu passei uns apertos na faculdade também, eu comecei a me identificar com o curso, porque eu fiz a matéria de fisicoquímica, que é a matéria que eu mais gosto, e aí eu fui me identificando com o curso, fui fazendo estágio, aí Tainá a gente fez estágio também, aí eu falei assim, nossa, eu quero dar aula. E eu gostei muito da matéria de fisicoquímica. Então, assim, no meu percurso profissional, eu escrevi essas 10 matérias num papel e fui eliminando de acordo com as minhas afinidades. Então, para me escolher uma profissão, eu fui atrás também, eu participei. Naquela época tinha muita amostra de profissões na UFOP, na UFMG. Em São João del Rei eu fui em Viçosa e eu fui assistindo essas amostras de profissões ou buscando vídeos na internet mesmo, que já existia internet naquela época. Conversando com profissionais da área também, para ver o que um médico fazia, o que um engenheiro metalúrgico fazia, um professor. E aí eu fui me identificando com a profissão de ser professora. Tanto que na UFOP tem o curso de Química Industrial e Química Licenciatura, são diferentes os cursos. A grade é parecida, né, Tainá? Mas tem essas duas opções na UFOP. E aí eu fui me identificando a partir do momento que eu fui estudando, vendo qual que eu tinha mais aptidão, qual que era a área que eu gostava mais, qual que era a grade curricular que eu me identificava, e aí eu me apaixonei por Química e formei em Química. Então esse foi um pouquinho, assim, da minha experiência, da minha emoção para escolher a profissão, foi pesquisar, identificar mesmo, saber o que esses profissionais trabalham, porque às vezes muitas pessoas vão para o curso pensando assim, vou fazer medicina. Mas não tem noção, assim, quanto que é desgastante a profissão, como que você trabalha, você tem que ter certeza daquilo que você quer, porque às vezes você vai trabalhar de turno, você não vai trabalhar de segunda a sexta. Então, assim, vocês têm que se identificar com uma profissão que vocês queiram estar lá 24 horas por dia ou 12 horas por dia, dependendo do que vocês vão escolher. Então, esse foi um pouquinho do meu percurso profissional. Então, eu tenho um pouco, assim, o meu percurso profissional, assim, ele é bem parecido com o da Gabi em alguns quesitos, por exemplo. Eu decidi, né, eu tive que escolher uma profissão muito nova. Eu tinha 17 anos, que é a maioria das pessoas vão se deparar, entendeu? Com essa questão. E a falta de preparo que a escola dá hoje em dia ainda é muito para você poder, tipo, orientar um aluno a escolher uma profissão e tal, essas questões assim. Agora, por exemplo, eu fui muito, assim, aberta a escolher curso. Como que eu falo aberta? Quando a gente fala assim, quais as crenças por trás de uma escolha de profissão? Primeira crença que a gente tem muito enraizada é os nossos pais querendo que a gente fizesse cursos em que eles se sentiriam satisfeitos. Então, eu tive um grande problema que foi o seguinte, na minha escolha. Meus pais me deixaram muito aberto. Eu quis psicologia, quis química, entrei em química pensando em mudar para engenharia ambiental, depois pensei em farmácia, depois pensei em nutrição. Eu fui uma confusão na minha vida, tipo assim, né? De falar assim, eu não sei o que eu quero da minha vida, mas eu tenho que escolher, eu vou escolher. Então, fiz química. E aí, o que aconteceu? Nesse percurso, quando eu fui passar para o ensino médio, a gente tem muito a ideia de fazer o Cefet, né? Que agora é o atual IF, né? O meu pai, ele foi super contra, por exemplo, eu não querer fazer o IF. Aí eu boicotei, porque meu pai fez eu fazer o IF, fez eu, tipo assim, fazer inscrição, matrícula, fiz inscrição, tudo, mas eu não passei, claro que eu não ia passar, porque eu não queria. Então, eu não passei, mas eu fiz porque ele queria. Então é isso que eu falo, de crenças em que seus pais colocam em você. Por exemplo, o meu pai falava assim pra gente, eu sustento a casa porque eu tenho um curso técnico. Hoje em dia, é um curso técnico. Na época do meu pai, o curso técnico é uma faculdade hoje em dia, vamos dizer assim. Entendeu? É, Então,
crenças que são levadas para nós, que somos filhos, entendeu? Eu não tô culpando ele, não acho errado ele fazer isso, porque realmente ele sustenta a nossa família e ganhando bem, assim, digamos, né, favorável, através de um curso técnico. Entendeu? Então não tem assim, não teria um problema ele fazer isso. No entanto, o que que eu fiz? Eu e minha irmã, a gente fez isso, a gente boicotou. Quando chegou no meu irmão, que é o mais novo, ele já não insistiu. Ele viu que Ah, tipo, não estava adiantando. Porque minha irmã é mais velha, ele fez isso, minha irmã também não passou, que ele fez a mesma coisa. Aí depois ele veio pra cima de mim, que eu sou um ano só mais nova que minha irmã. Então ele falou isso comigo também, e foi assim. E aí nisso daí eu fui fazer faculdade. Quando eu fui uhum. prestar faculdade, o meu pai queria o quê? Engenharia, tanto eu quanto minha irmã. Então, tem uma questão, tipo assim, por quê? Porque na vida dele, o sonho dele era fazer engenharia civil. E ele queria que Uhum. nós dois tivéssemos ido para a área de engenharia. Portanto, quando ele quis o curso técnico para a gente, era para a gente já inserir nessa área, assim, de engenharia, tudo, sabe? Essas questões assim. E nenhuma de nós duas fomos. Então, tem a maior frustração aí dos nossos pais enraizados na gente. Por quê? A Uhum. gente tem que ir contra os nossos pais para poder fazer o que a gente gosta. Entendeu? Então, tá aí, são crenças enraizadas. Quando você precisa escolher uma profissão, o que que a gente precisa realmente colocar? É o que a Gabi falou. Eu realmente sei o que a profissão faz? Eu realmente Uhum. gosto da profissão para poder estar escolhendo essa profissão? Ou você se viu na posição, por exemplo, dos seus pais, em que seus Uhum. pais queriam fazer uma coisa, e aí você pega e quer fazer isso porque seus pais querem que você faça, para poder É para suprir. reproduzir uma ideia que os seus pais colocaram na sua Na ver- cabeça, né? E aí, pra você não É, deixar mas eles frustrados, você vai lá e faz. isso, na verdade, é para suprir uma frustração dos seus pais. Então, você vive a frustração dos seus pais. Isso é uma crença. É você viver a frustração dos seus pais. Então, isso daí, lá na frente, às vezes você pode até passar. Mas às vezes, e aí quando chegar lá no meio do curso, você vai falar assim, poxa, isso não é para mim. Então, são crenças que são depositadas. E não tô falando que é fácil você ir contra uma decisão dos seus pais. Não é fácil. Por quê? Porque fica toda aquela questão. Ah, se eu escolher essa profissão que é contrária à ideia dos meus pais, eu vou estar desonrando a minha família, eu vou Uhum. estar indo contra realmente o que o meu pai pregou para mim. Eu vou estar, é como se eu estivesse sendo, como é que fala? Ingrata. É como se eu estivesse sendo Ingrata. ingrata, porque meu pai me deu tudo, Para meus os pais pais, fizeram né? isso, meus pais fizeram. Eu falo pai, mas é os pais, tá, gente? Os pais fizeram tudo. E na minha vida, tipo assim, quem pesou mais nessa consciência, assim, foi meu pai em si. Então, Hum. tipo, eu vivi isso na pele. Eu, tipo assim, eu e minha irmã, né? Porque minha irmã fez física e eu fiz química. E aí ele queria que nós duas tivéssemos feito engenharia. O meu irmão, ele já não pegou tanto no pé em si. Entendeu? Meu irmão é Uhum. formado em designer, não pegou tanto no pé. Mas aí tem todas as outras crenças. Ah, ele é homem, ele pode escolher, ele pode, sabe? Umas crenças, tipo assim, É. muito, muito ridículas, Mulher mas é não, né, Tainá? Mulher passa por tudo, isso. gente. Pois é. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós reproduzimos a frustração dos nossos pais. Então, isso é muito Reproduzimos. importante pensar. E aí eu falo o seguinte, que a gente precisa tomar consciência da nossa vida. Nós precisamos ser o nosso padrão de vida. A gente não precisa estar sempre vivendo um padrão imposto pelos nossos Uhum. pais, entendeu? Então, em nenhum momento você vai desonrar o seu pai, os seus pais, por ter escolhido uma profissão que você Feita a sua gostaria. escolha. Isso. E aí, por exemplo, isso daí, gente, eu tô falando de crenças que são frustrações depositadas dos seus pais, dos pais nos filhos. E aí tem outras crenças, igual, por exemplo, pegando um gancho no que a Gabi falou da medicina. Uhum. Muitas pessoas veem medicina, engenharia, com crenças de que eu vou ganhar dinheiro. É. Mas, na verdade, não E vê um dinheiro e trabalho status, né, Tainá? Porque aí de são cursos de dinheiro. status também, né?
São crenças enraizadas pela sociedade. Porque, por exemplo, se eu sou médica, nossa, eu sou super bem reconhecida, sou isso, sou aquilo. Só de falar, tipo assim, eu sou médica, olha o ar que isso tem. E aí você leva uma frustração para a sua vida. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma crença muito enraizada de que a profissão que te beneficia financeiramente. É, Entendeu? Mas não é. É você fazer aquilo que você gosta e você vai ter a recompensa necessária. Entendeu? Então é outra crença que eu falo para vocês. Então eu já falei aí que uma das crenças que a gente tem que prestar atenção é você reproduzir a frustração dos seus pais. E uhum. se você fizer o que seus pais querem, a frustração dos seus pais, você provavelmente vai reproduzir a frustração. Seus pais não formaram naquilo e foram frustrados. Você vai formar naquilo e vai ser frustrado. Nossa, me veio um exemplo aqui na minha cabeça, porque na graduação até que eu não passei muito por isso, não, sabe, Tainá? Assim, meu pai e Uhum. minha mãe na graduação me deixaram escolher o que eu queria fazer. Mas no mestrado e doutorado, que eu já estava mais velho, não foi bem assim, não. Porque, por exemplo, mestrado eu falei, escolhi, fiz, não sei o que, tudo mais, não quero mais fazer doutorado. Eu decidi que eu não quero. Nossa, mas isso assim, eu terminei o mestrado tem um ano, gente. Aí ano passado meu pai, nossa, mas você não vai fazer doutorado? Não, eu falei, não. E até hoje ele fica me perguntando, que dia que você vai fazer o doutorado? Eu falei, nunca. Não vou falar nunca, porque a gente pode mudar de ideia. Pode mudar de Mas eu, ideia. mas eu não pretendo fazer. E isso gerou uma frustração nele. Ele tá assim, não, mas você tem que fazer pós-doutorado. Aí eu falei assim, eu tenho? Eu não tenho, Pra não. quê? É, Pra quê? Né, pra assim, quê? porque assim, é legal para quem quer estudar, fazer Não, mestrado, é uma doutorado, opção, é uma pós-doutorado. escolha. É uma opção, uma escolha. Mas, gente, assim, só para reforçar, boa noite, Kelly, boa noite, Tati. Boa noite, Só para Kelly, boa reformar noite, que, assim, Tati. como a minha emoção foi muito. Minha experiência no mestrado foi muito ruim, talvez seja por isso que eu não queira fazer o doutorado. Eu tive muitos momentos mais É uma ruins do que bons. escolha. E é uma Mas escolha. E isso, como isso aquele que você sentimento que eu tive na época me gerou uma emoção assim, nada agradável, eu falei assim: ah, então eu não quero fazer o doutorado, agora eu quero fazer especialização, quero atuar já em outra área, que não é só a área de educação, quero fazer outras coisas da minha vida que eu estou muito mais feliz do que eu estava quando eu estava sentada aqui estudando no mestrado. Mas isso é uma experiência minha. E de como que os nossos pais refletem nas nossas escolhas, porque eles ficam frustrados, eles projetam coisas em nós que a gente não tá feliz com aquilo ali, às vezes a gente quer fazer para agradar. Mas é aquela coisa, você vai fazer uma coisa pro outro, sendo que é você que tá fazendo, e é né? você que tem que ficar feliz com você mesmo, né, Tainá? Com certeza. É igual, por exemplo, o meu exemplo é o seguinte. Eu, eu fiz, né? Formei e tudo. Estava quase defendendo o mestrado, aconteceram várias coisas em que eu também não estava satisfeita. O que que eu fiz? Larguei o mestrado. E aí veio, tipo assim, um monte de julgamento. Eu fiquei muito mal, mas quando eu vi que eu estava muito mal, era por quê? Porque eu tinha crenças da sociedade, como se, tipo assim, eu tivesse que ter sido perfeita. Por quê? Eu fiz a graduação no tempo É, perfeito, né? Eu formei ensino médio com 17, entrei na faculdade com 18, formei com 23, entrei no mestrado, passei no concurso. Era, tipo assim, uma questão muito, tipo, de perfeição, sabe? De perfeição de intelecto, vamos dizer assim. E para é, mim foram crenças que foram o quê? Foram destruídas. Aí, entendeu? sim. Quando chegou nesse momento de falar assim, poxa, eu vou ter que desistir, ficou tipo, nossa, e agora? Como que eu vou enfrentar a sociedade, entendeu? Então é complicado isso tudo. Deixa eu só ver rapidão, que tem uma que a Vai lá. Tati. Enquanto Minha você mãe, tá. Ah, ah, minha pode ir, mãe, pode ir. minha mãe queria que eu fosse enfermeira igual a ela. Tenho muito orgulho da profissão, da profissão dela, mas não me vejo enfermeira. Isso daí, Ah, com certeza, por exemplo, você se espelhou, a gente tem que ter orgulho dos nossos pais, a gente se espelha muito nos nossos pais, igual eu falo, por exemplo, você aprende sim. a falar, por quê? Porque você escuta os outros falando e fala. Você Então, pode ver que, por reproduz. exemplo, pessoas surdas eles não conseguem, entendeu? A não ser que vá no fonoaudiólogo e aí eles têm todo um trabalho, mas eles não aprendem a falar, eles emitem som, mas não aprendem a falar.
Então, a gente faz as coisas porque a gente o quê? Reproduz, principalmente o que é Uhum. direto. Normalmente, o que é direto a gente são os nossos pais, ou responsáveis, vamos colocar assim. Mas é o que a gente É. reproduz. E aí, você ter orgulho, ok? Uma profissão de enfermeira, você ter uma afinidade, digamos, no sentido de realmente achar, né, uma profissão bonita, tudo, Uhum. não quer dizer que você queira fazer. E isso daí seja para você, entendeu? E aí você Uhum. tem que. É uma escolha sua, entendeu? É realmente você falar assim: olha, realmente, mãe, a sua profissão é ótima, mas não é para mim, eu não gosto dessa área em si, entendeu? É reconhecimento, vamos dizer assim, é reconhecimento. E aí, Uhum. e aí você está reconhecendo uma profissão que é da sua mãe, no entanto, é você reconhecer também que não é para você. Entendeu? Então, isso daí é Exatamente. uma escolha. E é, tipo assim, o que você não pode se sentir é o quê? Culpada por não escolher a profissão da Desculpa. sua. Porque você tem consciência de que isso não é para você. Então, você tendo consciência disso, você não reproduz, você reconhece a profissão dela, mas não reproduz. E que isso é favorável Exatamente. para você. Exatamente. Vou pegar um pouquinho da sua fala, que foi excelente, Tainá, só para explicar um pouquinho quais são as reações que a gente libera quando a gente está com uma escolha, que a gente está satisfeito. Essas emoções que a gente tem são respostas também fisiológicas do nosso corpo, né? Quando a gente faz uma escolha que a gente não está satisfeito, o nosso corpo também responde mal, né? Você pode ficar Uhum. doente, você pode ficar dentro dessas crenças limitantes que você falou muito bem, porque se a gente não faz uma Sim, escolha que é pra a gente, o nosso corpo também responde fisiologicamente. Então, né, tudo isso ligado também às reações químicas que vão diretamente no nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente faz uma escolha que a gente não quer, a gente passa 4, 5 anos numa faculdade estudando, o nosso sistema nervoso central responde a isso daí também, gente. Então, a gente fica doente, a gente fica desanimada, a gente fica para baixo, a gente sim. aumenta. Oi? Não, eu falei sim. Ah, achei que você estava lendo. E Eu tô lendo, não, eu tô lendo aqui, mas eu tô concordando com você mesmo. Ah, não, beleza. E aí, gente, essas expressões, essas emoções que a gente sente no nosso sistema nervoso, através das reações de felicidade, ou de medo, ou de frustração, impacta seriamente na nossa saúde. Então, assim, eu falo isso porque tem muitos alunos meus que ano passado fizeram o Enem, não fizeram escolhas que eles estão satisfeitos. E aí, o que aconteceu? Eles não estão tendo os hormônios da felicidade que eu brinco com os meus alunos, a dopamina, serotonina, ocitocina, os hormônios da adrenalina e noradrenalina equilibrado. Porque quando a gente não tem esses neurotransmissores de uma forma que equilibra nossas escolhas, as nossas reações, o nosso corpo responde de uma forma o quê? Ruim. Então é importante a gente fazer uma escolha bacana, igual a Tainá falou, uma profissão que a gente queira seguir, porque profissão, gente, não vou falar que é para a vida toda, porque eu não acredito, né? Não, A gente pode não. fazer, a Mas eu gente vou pode falar disso fazer um daí. curso. Ah, ótimo. Então É. já pega um gancho aqui na introdução. Porque Sim. assim, eu acredito que não é para sempre, né? Eu formei em química, adoro dar aula, sou professora de química, mas eu também gosto de dar curso de marketing, eu também gosto de fazer outras coisas de gestão de projetos, que é um curso lá da engenharia que eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma pós. Gosto também de fazer, não vou dar aula de yoga nem de meditação, aí fica com a Tainá, mas eu gosto também de fazer isso. E assim, eu não atuo só com química. E assim, a Tainá me ajudou muito nesse processo, desde março a gente vem conversando. Gratidão de novo, né, Tainá? Sempre. E aí a Tainá tem me ajudado a descobrir isso, gente, que eu não preciso ser só a professora de química, só a professora do marketing, eu posso ser várias coisas na minha vida, na verdade. E isso é muito incrível, assim. Vocês desculpa a minha carinha feliz aqui, mas é uma satisfação, assim, que não tem preço, Cara feliz, tem que culpar, não é? Tem que sorrir, né, Tainá? tem que sorrir. E assim, gente, e quando a gente, quero dizer assim, que quando a gente faz escolhas que a gente está satisfeito, que as nossas reações compactuam com essas escolhas, o universo responde. Vou contar Uhum. para vocês uma história assim. Eu tomei essa decisão em março, em abril, junto com essa transição, junto com a Tainá de meditação e tudo, fui
fazendo a meditação e mudando meu rumo profissional, porque eu estava me encontrando, porque eu estava muito perdida, eu estava muito satisfeita em só dar aula. Eu queria outras coisas, e eu estava com aquela crença limitante, não, mas eu formei para química. Beleza, que eu, né, fiz um mestrado de educação e aprendizagem, fiz gestão de projetos, fiz marketing, eu falei assim, então eu vou pegar os cursos que eu fiz, que todo conhecimento é bem-vindo, e vou aplicar em alguma coisa. E, gente, eu me descobri no home office em casa, como consultora de marketing, como consultora de química. Comecei a produzir material didático para ajudar os professores, para ajudar as pessoas. E esse ajudar tem me feito muito bem, porque eu vejo o outro evoluindo e fico feliz com essa evolução. Então, assim, a gente não precisa ser uma coisa só na profissão. A gente pode ser consultora, a gente pode ser professor, a gente pode ter grupos de meditação, a gente pode ter várias coisas. E a gente pode ajudar as pessoas, não no sentido que elas têm menos conhecimento, mas compartilhar conhecimento com elas, para a gente poder agregar conhecimento à nossa vida também. Então, assim, eu tenho me descobrido muito em outras profissões. Então, eu não acho, assim, também, para quem está aí, às vezes, assistindo a live, Tainá, que fez uma profissão e não está feliz, que às vezes o pai ou alguém impôs também. Dá tempo de você estudar, né, gente? Eu vou falar sobre essas crenças aí. Ah, não, beleza. Eu vou deixar para mostrar, então, as moléculas da adrenalina, depois que você falar, então. Se você quiser aqui, ó, eu tenho adrenalina. Ah, gente, a Tainá tem ao vivo as moléculas. Eu tenho. Muito mais bonita do que as minhas. Ah, bom. Ô, gente, então, só para poder concluir aqui, que a Kelly também, ela colocou, olha, o mesmo aconteceu comigo depois que desisti do curso de graduação em Química. Minha família foi contra e eu fiquei mal, pois realmente não estava me encontrando no curso. Hoje sou pedagoga feliz demais. E é isso mesmo, gente, é tipo, a gente tem que o quê? Encarar a sociedade, porque não é culpa deles também, mas eles viveram num padrão. Eu, por exemplo, igual a questão de transição, é, a questão de transição de profissão, tudo é uma questão muito complicada. Por exemplo, quando deu a metade do meu curso, que eu busquei até mudar e tal, aí, por exemplo, para começar o curso de a gente fez o que? Licenciatura em Química para dar aula. Sim. Tem muita crença em relação também à falta de dinheiro, à escassez. Por exemplo, você não vai ganhar dinheiro com isso. E aí isso pesa muito. Eu tentei mudar, mas não foi por isso. É porque realmente, na minha visão, eu não ia entrar numa sala de aula. E foi quando eu entrei numa sala de aula que eu me descobri, tá, gente? Mas eu não ia entrar. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, meu primeiro curso, que eu pensei em tudo mesmo, quando eu pensei em fazer faculdade, eu estava até no segundo, final do primeiro ano, segundo ano do ensino médio, eu falei que eu queria psicologia. Tentei mudar para psicologia, passei em psicologia, tudo e tal, mas meu pai não deixou eu, tá, gente? Então fica aí, ó. E Ele aí não hoje eu deixou você trabalho. fazer a Não, psicologia? não. Olha, gente, eu não Hoje eu já sabia estava disso, no não. curso de química. Porque eu já estava no curso de química, então para ele foi uma frustração muito grande para mim também, entendeu? Tipo assim, eu não poder exercer a profissão que eu tinha escolhido de início, porque ele pegou, chegou para mim e falou assim: não, agora você já entrou num curso, olha só, você já entrou no curso, você tem que terminar o curso. Como se fosse, tipo, uma obrigação, já que você entrou, você tem que tipo, ir até o final. Você não pode desistir no meio do caminho, entendeu? Então, o que acontece? Eu ia voltar, tipo, eu ia formar com 25, 26 anos, sei lá. Mas na cabeça do meu pai eu já ia estar velha, né? Vamos dizer assim. E você Então, tava nova, né? e aí, tipo, a gente tem umas crenças, por exemplo, crenças de idade também, entendeu? Que a gente É tem isso que que eu ia formar. falar. Não, a gente não tem que Você formar. pode Nós formar com temos. 30, 35, 40. Você pode continuar Isso. estudando o resto da vida se você quiser, né? Pois é, então são crenças que são depositadas realmente pela sociedade e que a gente precisa perder esse medo, sabe? Falar assim, olha, você tá ali, você tá naquela posição, naquele momento, porque você deveria estar, você está no seu tempo, no tempo certo, você não está atrasada nem adiantada, você está no seu tempo, que ele é o certo. E aí, Uhum. então, quando a gente pensa em transição, por exemplo, de profissão, é muito complicado. É mais complicado você fazer a transição do que você fazer a escolha. Por que que é complicado? Porque a escolha em si, você está ali.
você tá meio vulnerável, né? Então você vai, tipo assim, é como se você desse um tiro no escuro. Só vou. E aí, nisso daí, por exemplo, você pega e tem aquelas crenças, poxa, já fiz um curso, pra que que eu vou voltar? Vou fazer, entendeu? Então, tipo assim, fica aquele negócio de idade mesmo. Aí que a idade pesa, entendeu? De você falar assim, vou voltar tudo, vou, tipo assim. Só que nisso daí você começa a pensar o quê? Você começa a se boicotar no seu próprio emprego, por exemplo, tudo tá ruim. Eu atendo pessoas, gente, eu falo isso por experiência, tá? Porque eu atendo muitas pessoas que são frustradas profissionalmente. E quando a gente vai ver, ou elas estão numa posição em que, em que elas não queriam estar, que elas acham, por exemplo, eu formei em tal coisa, mas eu deveria estar à frente, entendeu? Ela Uhum. gosta da profissão dela, mas ela deveria estar à frente. E aí a gente precisa ver crenças que estão enraizadas nela para ela poder estar naquela posição, entendeu? E tem aquelas pessoas que realmente não gostam do que fazem, e aí, por exemplo, tudo acha um Uhum. defeito. E acha que o defeito está onde? Está no emprego, mas na verdade está onde? Está nela mesma. Então aí E aí vem o quê? a vida toda fica ruim, né? Fica ruim. Aí vem a autorresponsabilidade, entendeu? De você estar naquele momento, estar naquele emprego, entendeu? Deixa eu só voltar aqui, porque Pode aí teve voltar. uma pergunta. Ai, Boa peraí. noite, gente, para todo mundo. Do Tainá, você tomou Matheus. monóxido de hidrogênio hoje? Eu já tomei quase uma garrafa inteira, só na live aqui, ó. Eu também aqui, só no copinho. Já acabou minha água quase, tem só o restinho. Então, o Matheus, ele perguntou assim, olha, na sua opinião, trocar o curso antes de começar a faculdade... Na sua opinião, trocar o curso antes de começar a faculdade, por exemplo, você está decidido e de última hora trocar, vale a pena? Claro que Ah, vale é o a Vitor, é um aluno pena. meu, é o Vitor. Vitor Matheus, é porque na verdade é Vitor Matheus, né? O nome dele. Porque eu É falei Vitor, Matheus, é Vitor. Pode falar mas é Vitor que ele Matheus. vai ler. Não, eu sei, mas eu li aqui. Então, tipo assim, é uma questão que vale muito a pena. Você tem que ver o quê? Você está trocando de curso por quê? Você está trocando de Hum, curso porque você realmente se identificou por ele? Você ficou uhum, melhor por ele, você acha que você vai ser mais feliz nele? Ou você trocou de curso por influência das pessoas estarem falando, não, uhum, faz isso, que você vai ter mais dinheiro, você vai ter mais sucesso, você vai ter mais uhum, status, entendeu? Precisa o quê? Ter consciência do porquê de estar uhum, mudando de curso. Mas valer a pena, gente? Eu sou a pessoa que a uhum. maior incentivadora de todo mundo, de falar assim, você quer? Só Ó, vai. Só vai. Então, assim, gra... é tipo isso, velho. é, Só vai. Se você quer, não liga para julgamento. Julgamento, gente, eu costumo falar muito. Falar até papagaio fala. Agora, fazer mesmo, quem que vai poucos fazer? Então fazem. vai ter muita gente. Poucos fazem e muita gente vai ter para poder estar te criticando. Muita gente É. vai estar ali para poder estar falando o que você deve, o que você não deve fazer. E vai do quê? Vai da sua consciência de que tá te fazendo feliz. Então, se tá te fazendo feliz, cara, vai em frente. Vai em frente, Vai. que é isso que você tem que fazer. Boa noite, gente, para quem chegou aí Boa agora. noite. Só pegando um Então, gancho aí do pouquinho que você falou, sabe, Tainá? Eu acho que, às vezes, a pessoa que está te criticando também, em contrapartida, né? O que escolheu mudar. Às vezes, a pessoa que está criticando, ela não quer sair da zona de conforto. O que que é a zona de conforto? Ela continuar reclamando da vida dela, que tudo tá uma bosta, o governo tá uma bosta, meu namoro tá uma bosta, o meu pai e minha problema é mãe é uma seu. bosta, meu irmão é Você uma tem bosta, mas ele fala assim, peraí, deixa eu ver a minha vida como que ela tá, porque às vezes você está insatisfeito com alguma coisa, e aí você fica insatisfeito com todas as áreas da sua vida. E aquela pessoa que não quer sair da zona de conforto, ela vai ficar incomodada com o seu movimento, porque ela vai ver você saindo também, e vai falar assim, não, faça isso não, que é perca de energia. Não, mas você formou já para isso aqui, por que você vai fazer outra área? Faz um doutorado ali, você já fez um mestrado, faz um pós-doutorado, você já tem doutorado. Faz uma Sempre vai graduação ter gente diferente. querendo falar o que você tem que fazer. Sempre vai ter gente. Isso. E aí você não pode desistir, gente. Vocês têm que seguir o caminho que vocês querem. A vida é de vocês, a gente só tem uma vida.
A gente só tem 30 anos uma vez, a gente só tem 33 uma vez, a gente só faz 50, 40 uma vez na vida. Então a vida tem que ser vivida por vocês. A escolha tem que ser de vocês, né, Tainá? Sim, sim. E aí, por exemplo, é claro que a gente está falando aqui, são crenças, por exemplo, para vocês se identificarem, para vocês realmente se questionarem e falar o que que tá ruim. Por exemplo, muitas pessoas também, tem pessoas que não, vamos dizer, que não estão na posição de liderança e não estão na posição de chefia, né, digamos assim. Uhum. Muitas pessoas, elas começam a colocar a culpa em quem? No chefe, como se ele não soubesse liderar, como se ele. Será que ele realmente não sabe liderar? Ou você que não está satisfeito com o que você está fazendo e produzindo naquele momento? Então, é Uhum. daí que eu falo que é a autorresponsabilidade, é você realmente estar se questionando o tempo inteiro. E não é, por exemplo, igual essa questão, você escolheu uma profissão para você seguir a vida toda. Eu escutei muito isso. Quando eu formei e fui realmente para uma sala de aula, mudei de cidade e tudo, fui para uma sala de aula, eu cheguei a falar assim com pessoas. Eu falei assim, nossa, mas se eu estava insatisfeita por causa de sistema, né? Na verdade, eu gosto muito da aula, mas o sistema, às vezes a gente se perde, mas hoje em dia eu me encontro tão bem, tipo assim, que muitas coisas assim não me influenciam mais na forma que eu lido dentro da minha sala de aula, por exemplo. Sim. Quando eu estou ali dentro da sala de aula, ninguém me interfere, ninguém me influencia. Mas eu me encontrei também. N, né, métodos para poder estar me encontrando dentro da sala de aula. E aí eu peguei e falei assim: mas se eu fiz química para dar aula, o que que eu vou fazer da vida fora isso? E aí foi tipo assim: olha, aí eu joguei isso pro Fantástico mundo de universo, Bob. e aí meu amigo, tipo, eu estava conversando com um amigo até, ele falou assim, não é porque você... Esse meu amigo, ele é muito engraçado, porque ele formou em fonoaudiologia, atuou 10 anos, e depois foi para o quê? Cantor. Então, tipo assim, ele foi assumir a vida dele. Ele falou assim: olha a minha vida, ele falou, deixa pra mim. É. Então, tipo, ele falou assim: não é porque você formou nisso daí que você vai pra sempre atuar nisso, entendeu? E aí foi aí que eu entrei o quê? Na área da terapia. E agora eu tô buscando fazer uma transição. Não que eu largue a educação, porque eu realmente gosto, não é uma área que eu não gosto e eu quero sair dali. Não, mas eu quero fazer algo diferente dentro da escola, da própria escola. Então, as terapias me abrem esse campo, entendeu? Também para poder estar me concentrando mais, fazendo algo melhor para dentro da escola, até mesmo para levar a consciência dos meus alunos na hora de escolher uma profissão. Isso daí me Uhum. dá um aparato de conhecimento muito grande, uma bagagem de conhecimento muito grande. E isso aí me ajuda. E a minha transição atualmente é muito engraçado, porque como eu formei em Química Licenciatura a princípio, né? As pessoas me perguntam assim, nossa, mas você só tem um cargo? Porque a gente pode ter até dois cargos no público, né, digamos assim. E a pessoa fica, eu Sim. falei assim, não, porque eu tenho um cargo, mas eu atuo como terapeuta. Então, querendo ou não, eu tenho Uhum. dois empregos. E, tipo assim, É. as pessoas não veem ainda como, tipo E assim, duas profissões, né? isso, como duas profissões. Tipo, como eu formei graduação mesmo numa universidade, foi a química. Então, as pessoas mesmo não enxergam. Então, é uma sociedade que ainda está muito enraizada naquela questão da profissão, tipo, dentro da universidade, eu tenho que formar uma graduação dentro da universidade. Então, tipo assim, e a pessoa pode se encontrar através de cursos que são fora, entendeu? Que não são um curso realmente, são cursos profissionalizantes, por exemplo. Você vai ter uma profissão da Uhum. mesma forma que uma pessoa que foi Sim. para dentro da universidade. E Uhum. aí, o que eu costumo falar? Eu falo muito com os meus alunos, eu falo assim, tá, você pode não querer fazer uma faculdade agora. Ok, tudo bem. Vai procurar então, você quer fazer um curso técnico? Você quer fazer um curso profissionalizante? Então busca a sua melhor área, mas arca com as suas consequências, entendeu? Então, diante daquele campo que você tem ali, você vai ter uma abrangência ali. Pode ser limitada? Pode, porque é o seu nível, mas você está consciente da escolha que você fez. Então, eu falo muito que é muita questão da consciência que a gente tem que trazer para as pessoas. E vocês não são obrigados
a Uhum. estar naquele momento ali, se vocês não querem mais estar. Não é porque a sociedade falou assim, ah, você formou nisso, então você tem que atuar nisso? Seguir aquilo para sempre, né? Não. Nós somos eternos, nós somos seres humanos em eterna construção. Então, nós Sim. não viemos prontos, moldados. Nós vamos nos moldando e quando nós estivermos, eu falo muito isso, gente, quando nós estivermos pronto mesmo, tipo assim, já, tipo, não vai mais mudar, então chegou a hora de morrer. Porque a nossa felicidade está na nossa trajetória, Verdade. entendeu? A No gente sempre processo, vai. né, Tainá? A gente é É eterno, nós somos eternos aprendizes, né? isso. Então, quando a gente aprender tudo, não tiver mais o que fazer, o que a gente vai fazer? Ah, chegou a hora de partir, entendeu? Então, eu falo Todo dia a muito gente isso. aprende um pouquinho com a vida, com a profissão, com as pessoas, E a com as gente tem que coisas viver naquela. positivas e negativas, né? E a gente tem que viver o nosso processo. É ser feliz durante o nosso processo e não condicionar a nossa felicidade depois que a gente tiver uma profissão, depois que a gente tiver um emprego. Não, é realmente você estar consciente dessas escolhas e você ser feliz durante essas escolhas, entendeu? Durante seu processo, durante a sua trajetória, entendeu? Uhum. Eu costumo falar muito isso, que nós somos eternos, nós estamos, né, em eterna construção. E nós estamos o quê? Nós seguimos o nosso processo. O processo é único, é de cada um, e a gente tem que De cada trabalhar um. isso como feliz, alegre, e tratando isso como, tipo assim, o mais bonito da gente, entendeu? Porque o nosso processo é único, a gente não volta, Uhum. entendeu? Então, eu acho que essa é a maior mensagem, digamos assim, sabe? Muito bom isso aí, obrigada, Mai. Que bom que Assim, vocês estão gostando da live, gente. isso, então, assim, eu acho que essa é a mensagem principal, sabe? Não se prenda a padrões que a sociedade impôs. Não se prenda. E sociedade que eu falo são os nossos pais, é todo mundo incluso, entendeu? Não se prenda a isso. Seja você o seu padrão. Seja Saia feliz, desse gente, com as padrão. suas escolhas. Isso, isso mesmo. Saia fora do padrão. Saia fora do padrão. Pensem fora da caixinha. Isso, Aquelas, né? pensem fora da caixinha. E sejam Olha, eu felizes vou nas suas aproveitar escolhas. Pode falar. isso. Vou aproveitar esse gancho maravilhoso. Obrigada, Tainá. Gratidão. Viu, gente? Porque eu descobri mais umas 3 profissões além de química, graças a Tainá. Então, você é eternamente grata. Bom, eu queria mostrar um pouquinho das moléculas de química, mostrar um pouquinho da ciência das emoções quando a gente faz escolhas que nos deixam felizes, né? Qual que é o significado disso, gente, no nosso corpo? E aí já dá uma dica também para os meus alunos que estão aí doidos para saber a dica do Enem, dica de concurso. E aí eu vou virar um pouquinho a tela aqui só para mostrar um pouquinho de alguns hormônios, tá? E nada, adrenalina. Fica à vontade aí também para mostrar na sua tatuagem. Aqui, ó. Isso aí, gente. Aqui a gente mostra na internet e mostra no braço. Tá dando para ver bonitinho aí, Tainá? Tá, só arreda um pouquinho porque tá faltando uma parte. Isso aí, Isso agora deu completo. Agora deu. legal. Gente, vamos lá. Tainá falou muito bem aí das nossas escolhas, das crenças limitantes, né? As reações. Agora eu vou falar um pouquinho das reações que a gente sente quando a gente está mais feliz, quando o nosso hormônio da adrenalina, noradrenalina estão bem equilibrado, porque aí eles conseguem, né, transmitir através do. Eles são neurotransmissores, né? E eles conseguem transmitir através das sinapses posições assim de reações bacanas no nosso cérebro. Então são atitudes bacanas quando a gente faz boas escolhas. E uma das reações, um neurotransmissor que a gente tem é a adrenalina. E quando que ele vem à tona? Quando a gente não está satisfeito com alguma coisa que a gente escolheu. O nosso corpo produz uma quantidade maior de adrenalina e aí a gente tem essa sensação de fuga, de luta, de angústia. Então eu queria mostrar para vocês um pouquinho dessa molécula. Olha que legal. Tem a função álcool na molécula, meus alunos que estão aí de plantão, gente, ó, tem 2 hidroxilas aqui, vou apontar aqui com lápis para ficar mais legal. Peraí. Temos aqui 3 funções de hidroxilas, ó, na molécula, um anel aromático, faz ressonância. Temos aqui também um grupo amina, amina primária, olha que legal. E essa adrenalina, gente, eu já vi 2 questões do Enem,
no último concurso da Polícia Civil também de 2003 e 2018, caiu uma questão sobre a adrenalina, o que ela causa no nosso organismo e quais são as reações presentes na adrenalina, né? Quais são, no curso da Polícia Civil, estava perguntando quais são os solventes que possivelmente podem dissolver a adrenalina. E aí a gente tem que lembrar das ligações de hidrogênio, que podem ser formadas aí com os álcools, tá? Vou mostrar para vocês também, tá aí a fórmula molecular, C9H13NO3, 9 átomos de carbono, 13 átomos de hidrogênio, 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Então, se pedir para colocar lá qual a fórmula molecular da adrenalina, duas questões também da Polícia Civil de 2016 e 2018 perguntou a fórmula molecular. Então, você tem que contar o número de carbonos, número de hidrogênios, número de nitrogênio e oxigênio presente na molécula. Vou mostrar aqui também outra molécula que a gente falou bastante aqui de reação química, que é a noradrenalina. É bem parecida com a molécula da adrenalina. O que muda de uma molécula para outra? Gente, já foi questão da Polícia Civil também. A amina, aqui ó, tem a amina secundária, NH2. Oi? Afasta um pouquinho, porque não tá aparecendo a amina. Aí, agora apareceu a amina. Que é o agora NH2. Deu. Bom que você vai me ajudando aqui na aula. Pessoal, ó, a Tainá me corrigiu aqui que não estava aparecendo muito bem. Vamos lá. Vou repetir de novo. Lá na adrenalina, a gente tem um grupo amina, NH, amina primária. E aqui a gente tem a amina secundária, NH2. Então, o que diferencia a noradrenalina da adrenalina? A contagem também do número de hidrogênios, a representação das funções presentes na molécula. Só que essa molécula aqui também tem 3 grupos hidroxilas, ó. O H aqui, aqui e aqui. Também tem um anel aromático e também é questão de concurso e do Enem. Tá, gente? No Enem, perguntou também qual a fórmula molecular presente na noradrenalina, de acordo com uma historinha que o Enem contou lá de uma pessoa que estava tendo problemas emocionais, e aí você tinha que marcar a opção que era noradrenalina e adrenalina. Pede também para marcar as funções, a fórmula molecular. Você marca lá, ó, C8H11NO3. Contar o número de carbonos presente na molécula, o número de hidrogênios, o número de nitrogênio e o número de oxigênio. Então, gente, as funções orgânicas, elas são muito cobradas no concurso da Polícia Civil, para química forense, e é muito cobrado também nas questões do Enem. Sempre conta uma historinha de alguma emoção, alguma reação que o indivíduo sentiu, que causou um estresse, um alerta, uma concentração, uma fuga. Então, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje, né, Tainá? Nessa questão das crenças limitantes, quando a gente não está satisfeito com uma escolha, quando a gente não está satisfeito com uma profissão, a gente tem a produção de noradrenalina e adrenalina altíssima no nosso organismo. E isso causa um desconforto, né, na nossa concentração diária, a gente fica sempre em alerta, não dorme bem, e isso não é legal para o nosso cotidiano. E aí, em contrapartida, eu vou mostrar as moléculas que deixam a gente feliz. Quando a gente faz escolhas, gente, que a gente está satisfeito com a profissão, satisfeito com o relacionamento, satisfeito com a vida, com uma meditação que a Tainá sempre dá dica aqui, a gente libera o famoso quarteto aí da felicidade que eu vivo falando. Tem também. Eu quero ter também tatuado no corpo. Ô, gente, vou fazer o seguinte, eu não vou mais apresentar, não. Vou pedir a Tainá para colocar o braço. Coloca o braço aí, fazendo favor, que a gente vai apontando as moléculas. Não, aqui eu só tenho a dopamina e a cafeína aqui. A cafeína é linda. Cafeína, dopamina e serotonina. Ela só tem essas, viu, gente? Ela só tem essas. A química é totalmente aí no corpo. A química está totalmente presente no corpo da Tainá, dentro e fora. Amiga, tá dando para ver aí? Tá, né? Afasta um pouco. Isso, que não tá dando para ver o grupo amina ali, não. Aí, ó, agora deu. Agora deu, beleza. Gente, vamos lá, nós falamos dos neurotransmissores, né, dos hormônios que a gente libera também quando a gente está feliz, quando a gente faz escolhas bacanas na nossa profissão. E aí a gente tem a dopamina. Tem aí 8 átomos de carbono, 11 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio e 1 de nitrogênio. Olha que bonita essa molécula. Também tem 2 grupos aqui, ó, hidroxila, ligados ao anel aromático, e uma amina também secundária. Então, a dopamina também, gente, é um famoso hormônio liberado aí
quando a gente faz atividade física, quando a gente está feliz, que é um neurotransmissor do prazer. Vou passar rapidinho aqui para a próxima para a gente finalizar. Vou deixar as outras duas para a próxima live, para vocês voltarem. Não vou entregar as quatro. Não, As o quatro. ocitocina é muito grande. A ocitocina não tem ocitocina é muito grande. É muito A grande. ocitocina você não tem tatuada, não, né? Não, a ocitocina não. É muito grande. Muito grande. Olha que linda, gente, a molécula da ocitocina. Tem 43 átomos de carbono, 66 de hidrogênio e por aí vai. Então, gente, a ocitocina é o famoso neurotransmissor do amor. Quando vocês estão amando, apaixonados por vocês mesmos ou por alguém, eles liberam o quê? Os nossos hormônios no nosso corpo, neurotransmissores do amor. E isso chega na nossa SNC, o Sistema Nervoso Central, de uma forma muito positiva, gente. Positivo já lembra prótons, né? Mas prótons vai ficar para a próxima aula. E aí, gente, a ocitocina é muito bonita, olha que legal. Tem vários grupos aqui, carbonilo, ó, C-O, vários espalhados aqui ao longo da molécula. Temos a função do álcool também, hidroxila, amina primária, temos até enxofre. Essa molécula é tão bacana que tem até enxofre. E grupo também é amina primária. Então, essa molécula é bastante cobrada no concurso da Polícia Civil. E também, gente, nos cursos de medicina que são provas abertas, que não são Enem, essa molécula também é bastante cobrada. Aí teve um curso de farmácia também do CIMED para você entrar no processo seletivo em que a ocitocina caiu na prova, perguntando o número de carbonos, número de hidrogênio. Assim, é difícil contar, mas se você contar bonitinho, você gabarita a questão. A fórmula molecular é grande, mas é uma molécula fácil de ser interpretada, que é aí a famosa molécula do amor, né, gente? É o que a gente está sentindo agora nessa live, tá liberando muita ocitocina. Muita ocitocina. Graças a Tainá, eu tenho liberado muita ocitocina. Pois é. Mas é isso aí, gente. Queria mostrar um pouquinho para vocês do que cobra nos concursos da Polícia Civil, no Enem, que tem a ver com o nosso dia a dia também, que a química é a química do cotidiano, né, Tainá? Não tem jeito, gente, da gente fazer qualquer coisa na nossa vida que não esteja relacionada à química. Eu fiz um desafio. Eu fiz um desafio em fevereiro com os meus alunos, falei assim, olha, vocês têm até dezembro para me falar uma coisa que não tenha química. Até agora, Tainá, ninguém conseguiu falar nada. Mas não tem, gente. Não tem como da química. É. E nós duas somos suspeitas. É, paranormal. E nós duas somos suspeitas para falar, gente. A gente acorda, a gente vive química. A gente faz escolhas, a gente vive química. A gente namora, a gente vive química. A gente vai dormir, a gente vive química. Fazer um cafezinho envolve filtração, a gente vê química. Então, gente, tudo tem química. A gente respira. Respira. Como não gostar dessa profissão, né, Tainá? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Gente, tudo que vocês fizerem tem química. Isso aí, Laura, tudo tem química. E a gente tem, então, não é que temer a química, não, gente. É amar a química, porque vocês produzem química, nós somos químicas. Eu acho que, assim, o que eu podia contribuir para vocês hoje foi isso. Até quando a gente está cumprimentando, eu e a Tainá estamos cumprimentando uma outra aqui, os átomos do meu corpo estão cumprimentando os átomos do corpo da Tainá. Então, gente, também, gente, tudo energia, tudo tem a ver com química. Então, vem para a aula, vem para a live, vamos ser felizes aqui na meditação, nas dicas bacanas da Tainá de profissão, de escolhas, de autorresponsabilidade, de crenças limitantes. Pegar as dicas de meditação, vem com a gente nessa live. Hoje a gente mudou o horário, o pessoal ficou um pouco confuso, mas vai ser sempre na quinta, às 8 horas, né, Tainá? Mas deu certo. Deu certo que entrou bastante gente, ficou de boa. Não, deu super certo. Eu tô falando assim, tem alunos meus que ficaram confusos se ia ser quarta ou quinta. Eu falei, não, gente, só essa semana que é quarta. Sim, mas deu super certo. Mas é isso, gente. Eu acho que a mensagem principal que a gente passou para vocês aí, tá na hora de escolher profissão, ou então na hora de fazer transição também, tá, gente? Sim. E se quiser, né, algum acompanhamento, alguma instrução mais a fundo, eu estou à disposição também, tá, gente? No direct, se quiser me mandar mensagem, tudo. A gente está sempre à disposição aí de vocês para poder auxiliar
auxiliar, porque realmente não é algo fácil, mas é algo que Não. pode ser leve e tranquilo para vocês. Tá? Sem peso, realmente, sem pressão. Então é isso que a Isso. gente passa aqui para vocês, que tudo pode ser leve e com muito Além de amor, tudo ser química, tudo pode ser leve, né, Tainá? com certeza. Gente, queria fazer um convite para quem não se inscreveu no meu canal Louca da Química se inscrever. Fique à vontade para sugerir temas, da gente colocar lá coisas de química. E convido vocês também a participar das meditações da parte holística da Tainá. Acho que a live vai cair em 10 segundos, então gratidão, Tainá, Manda muito muito obrigada. bem. Eu A agradeço live foi também, incrível, agradeço todo mundo, né? todo mundo. Parabéns, Obrigada, Gabi. gente, Obrigada, por estarem amiga. aqui. Obrigada.